ler, o Lancete deixou, lamentou demais, mas aí é o problema das próprias passagens que foram marcadas, né? Ele deixou aqui uma pequena frase dizendo, a modo de despedida, quero salientar a importância da criação de novas redes de liberdade e afirmação da vida para sair dessa posição de tapadores de buracos. A humanidade venceu o nazismo, varreu as várias formas de fascismo. Futuros muito diferentes ainda nos aguardam. É uma mensagem aí, né, que o Lancete deixa para todos nós, e um pouquinho nesse gancho, né, é uma pretensão nossa de que a gente possa estar meio que estimulando a nós mesmos, a todos interessados, a construir aí novas possibilidades de encontro e tal. Maria Aparecida Moisés. E a fala do Lancete e do Billy me trouxeram muito fortemente a questão de um texto já antigo do Tiolan, que chama A Opinião Pública Não Existe, né? E que ele mostra como essa opinião pública é construída e que remete para o Ginsburg, né? Quer dizer, se a igreja construía um ideário com tratados, sermões, torturas, hoje esse ideário é construído com entrevistas, com questionários, com resultado de enquetes, com reportagens, com textos científicos que vão construindo um ideário e nos convencem disso, né? Então, quer dizer, estamos com interrogatórios sugestivos, com torturas e sermões. Na verdade, só muda a aparência, né? Porque é a mesma coisa. E quando você falou da menina da prostituição, né? Veio muito fortemente para mim uma menina que eu ia apresentar ontem e não apresentei, a Gabi, de 11 anos, que eu atendi há um mês. E ela foi encaminhada para o atendimento, ela tinha sido retirada da família pela justiça, porque essa garota de 11 anos era violentada sexualmente pelo pai desde os 5. E ela era acompanhada no serviço de saúde desde pequenininha. E com mais ou menos 5 anos, inexplicavelmente, ela começou a ficar muito agressiva, ela brigava muito com todo mundo. Ela batia nos colegas, ela respondia, ela desafiava. E com 6 anos, no centro de saúde e no CAPS, fizeram o diagnóstico de TDAH e TOD. E ela, dos 6 aos 11 anos, ela recebeu metilfenidato e risperidona e era toda noite violentada pelo pai. E aí, a questão é a seguinte, que me veio muito fortemente. Aquela garota que você falou, ela se prostitui para viver. É uma opção dela. E a Gabi, e infinitos outros que a gente nem sabe, porque não é vista a violência, é só visto uma doença da criança, elas morrem pela prostituição. Elas morrem prostituídas e quimicamente contidas. O que é pior? Bom, meu nome é Yakan Macerata. Para mim é muito caro esse assunto, né? Eu acho que esse assunto da rua, eu venho notando uma coisa um pouco diferente, que ele vem mexendo com alguma coisa no nosso ânimo, assim, né? Talvez há um tempo atrás seria muito difícil pensar tanta gente assim em uma mesa que durasse pelo menos 3 dias, como o Emerson falou, num congresso de saúde, né? Eu comecei a trabalhar com a rua no início, bem no início da minha carreira, na assistência, né? Depois eu acabei vindo para a saúde. Eu fui o primeiro gerente desse serviço que a Cláudia está falando em nome, né? Desse PSF Pop Rua, como a gente nomeou aqui no Rio, e como ganhou, assim. E, na verdade, assim, esse é um assunto que a mim me interessa muito e por isso eu queria acentuar uma coisa que o Merri colocou, que é da constituição dessa rede, né? Eu acho que a gente tem que pensar na constituição dessa rede. Essa é uma questão.
Porque, como o Billy falou ali, eu sou de Porto Alegre também, viu, Billy? Como o Billy falou, a rua, ela faz a gente pensar o SUS, né? No limite, ela faz a gente pensar a cidade, no limite, ela faz a gente pensar a humanidade. Esse é um tema que a gente podia ficar aqui debatendo horas, eu não vou entrar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem que criar essa rede com a rua, porque ela esses serviços de saúde para a rua são serviços políticos, eminentemente clínico-políticos, né? Porque eles fazem bem, eles articulam, eles são clínica para o usuário e para a cidade, né? Eles trabalham o âmbito político do usuário e da cidade. Uma cidade que não consegue, que fecha a porta para uma camada populacional, é uma cidade doente, sem dúvida, né? E a gente tem isso na maioria dos casos, né? Então, a outra coisa que eu queria dizer é que a rua, e que tem a ver com isso, é que a rua não é um especialismo, né? A rua não é um especialismo. Ela não é um tema para especialistas. Ela é um território que não se tem um conhecimento possível sobre a rua e total, né? Na verdade, ela exige sim uma outra metodologia de trabalho, eu vou chamar assim, tá? Uma outra metodologia de trabalho. Então, eu quero afirmar isso. Eu acho que a gente precisa começar a pensar isso. A saúde precisa se posicionar mais, né, nesse debate. Tá? Eu acho que a gente já tem grandes avanços aqui no Rio de Janeiro, a gente tem grandes avanços já nisso, mas esse foi um debate que a saúde nunca entrou muito, porque achou que era questão... eu já ouvi muitas vezes, né, essa é uma questão social, esse é um problema social. Bom, mas um problema social também é um problema para a saúde, né? E, enfim, eu queria pontuar essas duas coisas. Assim, eu acho que a gente pensar nessa rede é uma coisa que serve para a gente nos renovar como profissionais de saúde, para renovar o SUS e para renovar nossas formas de habitar a cidade, né? De estar na cidade e de pensar modos de ser na cidade. Desculpa embaralhar, mas é que tinha muita coisa para falar mesmo. Obrigado. Meu nome é José D'Amico, sou professor da Federal de Rio Grande. Quer dizer, eu sempre acho que as mesas boas, e esses dias aqui, são mesas que fazem, de fato, a gente se mobilizar, refletir e lembrar de coisas. Eu me lembrei primeiro de um livro que eu li no verão verão passado, né? Saramago, que eu acho que o Saramago tem feito inversões, né? Ou nos mantém uma obra que inverte coisas absurdamente fundamentais para a gente radicalizar o pensamento. Quer dizer, é o livro Intermitências da Morte, né? Que, principalmente na primeira parte, ele nos coloca, como no ensaio sobre a cegueira, o momento em que, bom, as pessoas não morrem mais. Eu queria partir disso e deixar um pouco esse cenário dramático biopolítico, que é o fazer viver, deixar morrer, né? Uma espécie de mortos-vivos aí que está colocado. E aí eu me lembro de uma outra coisa, que é A Vida dos Homens Infames, que eu considero um dos mais belos textos do Foucault, e que ele vai dizer que, bom, a população, aliás, eu digo, né, a população objeto dessa captura, hoje, né, o povo da rua, não é o mesmo dos infames do Foucault, mas paradoxalmente são muito próximos, né? No meu modo de entender, porque na medida em que se coloca um feixe de luz, e nós temos feixes midiáticos hoje muito próprios para isso, e que ao mesmo tempo criam um poder paralelo e ao mesmo tempo são um objeto de todos nós, da polícia, do serviço de saúde, de juízes, etc, etc, etc. Quer dizer, esses infames, essas vidas são vistas, né, de certa maneira, a partir de toda essa rede de comunicação. E o que é mais dramático é que a gente tem um Estado cada vez mais governamentalizado, mais fascista, e que, ao mesmo tempo, produz em nós todos a gente sermos mortos-vivos. Quer dizer, de certa maneira, o SUS, os trabalhadores, e aí não se trata só de uma generalização, mas de pensar, de fato, esses sinais da rua, que saídas são permitidas, porque cada vez que, mesmo que se a gente produz encontro, esse sujeito está de novo na lógica biopolítica e cada vez mais forte. Quer dizer, eu acho que está se pensando aqui saídas a partir desses sinais, mas por isso acho que o Lancet falou, né,
Quer dizer, como que o movimento antimanicomial corrobora com determinadas políticas. Quer dizer, quanto que nós todos estamos capturados por uma lógica estatal, sacana, fascista, etc. Túlio, professor da UF, eu vou começar pela última questão que o Billy colocou. Ou seja, nós teríamos condições de trabalhar uma dimensão dionisíaca com esses usuários que estão na rua, etc. Ou seja, ou conviver com o dionisíaco que há neles, né? Eu acho que a própria fala do Billy respondeu essa questão, que não, né? A dificuldade é muito grande, porque, na verdade, nós nos pegamos todos em certo momento prescrevendo certos modos de vida, como o próprio Billy disse aqui. De repente eu me vi dizendo de um trabalho, de uma jornada de trabalho, de parar de usar a droga, enfim, é uma nova biopolítica que nós começamos, de alguma forma, a prescrever novas formas de controle sobre aqueles corpos, porque nós vivemos num ambiente, numa sociedade que não suporta a diferença, não suporta modos de vida que não estejam enquadrados no modelo produtivista de consumo. Então, na verdade, é uma grande dificuldade, sim. Quer dizer, nós temos que operar uma desterritorialização forte, né, para conseguir dialogar com eles que estão desterritorializados ou territorializados no outro lugar. Mas, enfim, isso é de absoluta complexidade. Então, na verdade, as questões que foram colocadas aqui nos desafiam fortemente a continuar atrás dessas respostas, né? Que jamais nós conseguiríamos responder essas questões aqui. Então, na verdade, investigar e fazer investigação junto com esses que estão na rua, ou em situação de trabalho, ou em situação de consumo de droga, etc., eu acho que é um desafio que se coloca para nós. A segunda questão, que veio com o Lancet, que é uma questão que a gente ainda não tratou dela, mas eu gostaria de falar, que é a questão das comunidades terapêuticas. Então, isso é absolutamente grave, o fato de haver recurso público financiando comunidades terapêuticas, financiando uma nova política manicomial. Eu não sou contra a existência de comunidade terapêutica. Eu acho que elas sempre existiram e tem a liberdade, quem quiser montar empresa, clínica, com recurso privado, que o faça e que vá desenvolver projetos terapêuticos que eles acham que são eficazes. Eles têm liberdade para isso, assim como eu tenho a liberdade de dizer que os projetos terapêuticos que eles praticam são engodo, tecnicamente comprovado que não tem eficácia. Agora, o recurso público financiando esse tipo de serviço, né, e legitimado pela coordenação de saúde mental hoje, é que eu acho absolutamente grave, porque a política pública ela tem que ser laica, né, ela tem que ser, enfim, tem que ter uma legitimidade, ela tem que ter comprovação de eficácia, enfim. Então, isso é que me parece que é absolutamente grave, e nós temos que falar sobre isso, né? Por mais difícil que seja, reconhecer que quem está na coordenação de saúde mental tem uma história que todos nós reconhecemos e vamos levar na memória como uma história heróica de defesa do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil, etc., mas que nesse momento legitima uma política manicomial, e isso é importante que seja dito. E por último, quer dizer, há um apelo nessas mesas que a gente fez aqui, do César ontem, do Lancet hoje, ele que falou agora há pouco, de constituição de uma rede, né? Então eu acho que isso o Emerson também falou disso ontem, assim que o César acionou, precisamos fazer uma rede entre nós. E acho que me parece que isso é absolutamente necessário também. Os sinais que vêm da rua são muito intensos e muito fortes. Nós precisamos nos conectar, constituir rede e ir atrás das questões que foram colocadas aqui, que o Billy colocou com muita intensidade. Meu nome é Débora Bertucci, eu trabalho na Secretaria de Saúde de São Bernardo. Eu queria conectar com duas coisas, uma que o Billy colocou e outra que ela colocou. Uma que em São Bernardo a gente
deu nome para a política que é matricial, Pop Rua. Então, o consultório de rua é um matriciamento dentro dessa política. O prefeito é, hoje, um militante dessa questão da população em situação de rua, e lá ele diz que o dinheiro público não vai para a comunidade terapêutica, né? Inclusive, a Vigilância Sanitária tem feito um trabalho muito intenso de, pelo menos, olhar sobre esse ponto de vista, já que os empresários têm liberdade de abrir o que quiserem como empresa privada. E eu queria colocar que essa questão da intersetorialidade é fundamental, né? Você falou bastante disso, mas também é muito difícil, né? A gente está falando que é bacana, mas também é muito difícil fazer essa produção intersetorial, que lá envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação, Desenvolvimento Econômico, que tem um projeto de geração de renda para as pessoas terem possibilidade de se inserir. Então, tem oficina de padaria, marcenaria, horta urbana, enfim, um conjunto de coisas que não dá para a saúde pensar nisso, que precisa ser a partir de políticas intersetoriais. Mas chega um limite que a gente tem na saúde, que é o que fazer com determinadas pessoas que precisam de cuidado, que não é hospitalar, que não é de urgência e emergência, e precisa de lugares para estar. Então, assim, a discussão com a Secretaria de Desenvolvimento Social não tem sido fácil também nessa perspectiva, para a gente olhar os abrigos que tem nas cidades, etc. E a outra questão que eu queria colocar, que o Billy trouxe, que é a história do dia que Dorival resolveu encarar a guarda. Então, o sistema de saúde ganha tecnologia dura para organizar a entrada no sistema, e, em contrapartida, fecha a porta, né? Então, assim, essa história do cartão SUS ter que estar em todos os registros das pessoas que usam o sistema. Isso vai virar um problema não só para as pessoas em situação de rua, mas para um conjunto de pessoas que não tem o cartão SUS e daí não pode obter a consulta, ou não sei o quê, os produtos que a gente tem para colocar. E uma última questão... Esse é o modelo do mercado que os planos de saúde já usam, né? Exatamente. Nada como a melhor coisa que o SUS fazer, que não é copiar as operadoras. Exatamente. E uma última questão que eu queria colocar é que o consultório de rua em São Bernardo tem um papel de uma costura interserviços, porque os serviços atendem muito mal as populações que se apresentam em situação de rua. Então, o movimento para fazer essa costura, então, a UPA, por exemplo, inicialmente, quando aparecia gente em situação de rua, destratava, maltratava, e não estou falando que isso se resolveu. Mas o consultório de rua tem conseguido fazer um movimento de pressionar os serviços a atender melhor essa população. Então, que isso tem sido uma experiência que a gente tem tido lá. Então, o consultório de rua, lá em São Bernardo, tem um papel de costura entre os serviços nessa produção tão difícil que é produzir essa relação de melhor cuidado nos serviços que elas procuram. Acho que eu queria essas 3 questões. Tatiana, professora da UF em Volta Redonda. Eu vou, bom, enfim, parafraseando aqui o poeta, né, do colega, né, mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe, né. Então, vou falar um pouco, colocando, acho que uma perspectiva para encontros futuros, né, assim, do que eu acho que a gente não pode também fugir do debate. Eu vou partir, claro, da minha perspectiva, né, como professora e como quem faz um trabalho de extensão com os trabalhadores, pensando o seguinte: a produção de saúde para usuário e para trabalhador. Eu acho que enquanto a gente não pensar essas duas coisas juntas, é muito complicado a gente debater sem, enfim, pensar também na produção de saúde para o trabalhador, né? Que passa pela formação, que me provocou um pouco, foi a pergunta final que tu coloca, que é, então, qual é a formação? Né? Então, a gente tem trabalhado com isso e tem se dado conta, né, como todos nós aqui, acho que é a obviedade ululante, de que a formação pedagógica, seja essa aquela passada em sala de aula, construída com um colega no serviço, né, ela não dá conta. Né? Então, trabalhar, a gente está pensando numa dimensão transversal, né, da formação, que é essa dimensão do encontro com o outro. E essa dimensão do encontro com o outro, ela pressupõe uma transformação da gente, né? E como que a gente se dispõe nesse encontro, não só, né, a conectar com o outro, a escutar o outro, mas a se transformar,
nesse encontro, né? Acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a debater, essa abertura, né? Isso de sustentar, ficar ali agachado o tempo que for necessário, isso não é para qualquer corpo, né? A gente tem que construir um corpo para isso. E eu acho que a gente, enfim, né, tem pensado muito na questão da dimensão técnica, mas realmente eu acho que a gente tem que pensar mais na produção desse corpo de um trabalhador que possa, né, produzir saúde para si e para o outro para poder sustentar isso. E em relação à minha outra, né, prática, que é ali na sala de aula com futuros trabalhadores, né, eu acho que também é algo que a gente precisa muito da ajuda de vocês aí, principalmente na minha área, que é a psicologia, né, ontem a gente estava falando isso, como os cursos estão caretas, né, de psicologia, como aqui a gente vê outras coisas rolando e a gente lá na psicologia, num curso que iniciou ano passado, está discutindo a implantação do serviço de psicologia aplicada, o SPA. Né? Então, assim, são coisas que realmente a gente precisa da ajuda da galera aí da saúde coletiva para pensar o psicólogo como uma das principais referências nessas equipes de saúde mental, né, com uma formação ainda completamente disciplinar e se dispondo muito pouco a botar a cara na rua, né, a esse encontro mesmo de se transformar. Então, enfim, são duas questões que eu gostaria aí de que a gente pudesse discutir, né, em encontros futuros. Agradecer. Muito bom estar aqui, muito bom. Mesmo. Assim, sim, vamos lá. Eu acho que o exemplo, né, fazendo analogia com essa outra menina, numa situação bem brabeira mesmo, mas a tua fala me propiciou falar sobre justamente o que eu acho que é o insuportável dessa galera na rua. Eles são insuportáveis porque eles optaram. Tem uma opção, entende? Isso é insuportável. Isso que eu vejo nos colegas, por exemplo, em muitos serviços. Quando a gente vai encaminhar, né, que a gente vai seguir com eles na rede de cuidado, porque eles estão precisando de um outro equipamento, tomando o lugar de quem precisa. Você não optou em ficar assim, né? Esse pessoal sabe? Provavelmente que essa menina talvez vai convocar toda a solidariedade que tem uma história genealógica ligada à moral cristã de coitadinha, o que a gente vai fazer por ela? Já essa que escolheu? Isso é muito... Então, a gente acaba também, faz o acompanhamento, a gente tem muitas semelhanças nas nossas propostas, não me dediquei a detalhar um pouco a nossa dinâmica de trabalho, mas isso a gente se encontra diariamente no sistema. Ao ponto de, daí eu quero só fazer um link com a que a Débora colocou, eu estou tendo que topar muitas brigas, daqui a pouco alguém tem um lugar para mim fora de Porto Alegre, porque tendo que meter o pé em algumas portas, assim, sabe? E porque senão, a sensação que eu tive em alguns momentos foi que, sabe a coisa da minhoca no anzol? Sabe? Tu vai lá, senta, sabe? Conversa com o cara numa boa, sabe? Vamos ver o que a gente pode construir junto. E beleza. Vamos. E nisso aí rola, sei lá, fazer um exame, rola fazer uma avaliação, seja que tipo de avaliação médica, envolve, enfim, entrar na linha de cuidado. E daí ele vai se deparar com uma dureza e com uma crueldade que eu digo, botei o cara numa fria. Botei o cara numa fria, sabe? E daí essa sensação para mim tem sido muito cruel. Deu a sensação de que eu estou servindo tipo uma minhoca, assim, sabe? O cara, pô, peraí, dá para fazer, tem uma brecha. No mundo da instituição, enfim, na sociedade organizada, tem uma brecha aí que dá para fazer do jeito que eu quero, daí eu topo. Tá me entendendo? E isso tem sido muito, muito, muito cruel e às vezes a gente precisa ser subversivo ao sistema. A gente precisa, para inventar, sabe, usar os nossos parceiros, por isso a imagem da roda de capoeira que eu usei na minha tese. Vocês têm que passar uma rasteira nos meus colegas, porque senão a gente está, em última análise, enfim, eu tento, na medida do possível, afirmar a vida que tem essa dimensão trágica e que eu acho que é uma dimensão do vínculo, enfim, do que está se construindo ali com aquela pessoa. Valeu. O Devir Minhoca do Billy vai ser um bom slogan para nós, viu?
Bem, para finalizar, eu queria pensar o que a Cida falou, porque você disse qual que é o pior, né? Assim, mas em termos de escolha. Eu não sei, eu não percebo que essa escolha, porque muito do que a gente escolhe é diante do que a gente não sabe da gente, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar na rua como um território de escolhas, a gente tem sempre que levar em conta quanto cada escolha de cada um de nós convoca muito do que a gente não sabe da gente, do que a gente não conhece da gente, para estar presente naquela escolha, né? Então, assim, eu não sei se é tão diferente essas duas meninas. A cada lugar que a gente ocupa tem sempre alguma coisa que a gente convoca do que a gente não sabe da gente, né? E assim também nós como profissionais de saúde, né? Assim, porque as nossas escolhas cotidianas diante da construção de práticas sempre convocam tudo isso que a gente não sabe da gente, né? E a gente tem urgentemente que perceber isso e se responsabilizar por isso, assim, né? Porque a gente não exija tão somente dos outros essas responsabilizações, né? É isso. Obrigada.